Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma semana aí, nos preparando para essa TRF, né? Aí na semana que vem, né? Bom, vamos lá. Até agora nós estudamos o romantismo, né? Nós revisamos o romantismo. Hoje nós vamos revisar o realismo. Não se esqueçam que nós vamos revisar o realismo nessa perspectiva de que o realismo é uma escola literária que nega o romantismo, né? Nós, desde o ano passado, falamos no movimento pendular. Então, nós vamos focar nisso, né? No contexto, nas características, como eu disse, desde aquela primeira aula em que eu passei para vocês um roteiro de estudo, né? Eu os avisei que nós íamos afunilar toda a matéria que nós estudamos durante o segundo ano, que corresponde em literatura aos estudos literários do século XIX, né? E aí eu avisei para vocês que nós faríamos um recorte, né, um afunilamento nesse conteúdo, para que vocês chegassem ao terceiro ano com uma noção bem fundamentada, né, do que é, digamos, bastante significativo para vocês entenderem todo o restante. Tudo é importante, na verdade, né, gente? Mas há alguns conceitos e algumas noções que são muito importantes para entender o todo, tá? E o romantismo e o realismo são básicos no século XIX. Então, vamos lá, vamos revisar o realismo, né? Nós já revisamos o romantismo, vamos revisar agora o realismo, certo? Então, vamos lá? Vamos retomar os slides que nós usamos no terceiro trimestre para trabalhar com o realismo, tá bom? Nós vamos retomar. Gente, vocês podem frequentar no AVA. Aqui no AVA está tudo bem organizadinho, né? Os blocos com as sequências didáticas referentes a cada um desses objetos do conhecimento. Então, além de assistirem às aulas, se quiserem revisitar os slides, os exercícios, se quiserem refazer os exercícios do livro, né? Como eu disse a vocês, todo esse conteúdo está no livro de vocês, seria bastante interessante reler os capítulos referentes ao romantismo, realismo e simbolismo, né? E se quiserem, todas as aulas dessas escolas estão também nos blocos das sequências didáticas referentes a esses objetos do conhecimento, tá? Então, vamos lá? Eu vou resgatar os slides acerca do realismo, tá bom? Vamos lá. Bom, quando nós começamos a estudar o realismo, nós começamos a estudar, na verdade, nós começamos, não sei se vocês se lembram, trabalhando com os contos machadianos, né? A primeira coisa que nós fizemos, na verdade, antes de falar de realismo, foi falar sobre Machado de Assis e, sobretudo, sobre os contos, porque estávamos estudando o gênero conto, tá? Então, as características acerca da obra de Machado de Assis, né, vocês têm aí nas aulas referentes aos contos e nas aulas referentes ao Machado de Assis. Aqui a gente vai trabalhar com essa noção mais ampla do que seja o realismo, tá bom? Certo? Do contexto histórico, como eu disse a vocês nas aulas, inclusive na aula presencial e aqui também, o contexto histórico é bastante importante compreender, né? Observem aí pelas datas, né, que nós colocamos aqui, que isso já indica um final do século XIX, né, que estamos chegando ao final do século XIX. Aliás, a terceira geração romântica, a terceira geração da poesia romântica, ela já
até numa perspectiva ideológica, né? Ela até vai receber o nome de condoreirismo, porque ela já começa a alçar voo, voar alto, é uma alusão ao pássaro condor, né? A voar alto. Em que sentido voar alto? No sentido de sair de questões muito particulares, muito intimistas, muito subjetivas, né? Do romantismo, né? Que está centrado no sujeito, no eu, para questões mais sociais, tá certo? Então, o ser humano e a sociedade que o cerca o ser humano já começa a estar em maior reflexão acerca dessa sociedade que o cerca, né? Contrariando a perspectiva idealizada do romantismo. Aqui a perspectiva é mais realista, e daí o nome da escola literária, realismo, tá certo? Realismo decorre disso. Na verdade, é um bloco realista, né? Como a gente vem falando, realismo, naturalismo e parnasianismo são estéticas do final do século XIX, que são fruto de um contexto muito mais centrado na ciência, na matéria, na razão, né? Ao contrário da perspectiva romântica, que é uma perspectiva de escapismo, de evasão, de intimismo, né, subjetivismo, centrado no sujeito. Esse bloco agora, ele é um bloco mais intimista, né? Desculpa, um bloco mais materialista, mais realista, não é isso? Mais racionalista. E são 3 escolas que se apropriam aí desse ideário do final do século XIX. Cada uma delas vai se apresentar, né, vai se configurar de uma determinada forma. Para nós, agora, o importante é pensar no realismo, tá certo? A gente tem nesse contexto realismo, naturalismo e parnasianismo, mas nós vamos mais nos dedicar ao realismo. O Gustave Colbert, ele é um pintor realista, né? E observem que, diferentemente das pinturas românticas que nós fomos apresentando para vocês, a gente tem aqui uma perspectiva bastante uma perspectiva bastante diferente, né, da romântica, né? A gente já tem uma visão realista aqui, né? Tá? Da realidade, do trabalhador, de outras classes, né? Menos privilegiadas, enfim, já começa esse burburinho aí, né? Então, vamos lá, gente. Algumas obras, só para vocês terem aí o contato, né, com essa perspectiva realista. Olhem aí, as trabalhadoras, né, as respigadeiras, né, o homem ferido, só para vocês terem a percepção de que é uma visão diferente da visão romântica. Na verdade, uma percepção contrária, né, mais realista. Qual é o contexto histórico, então, a que nós vamos nos referir a partir de agora? É o final do século XIX, né? Então, na segunda metade do século XIX, a literatura europeia buscou novas formas de expressão. Essas novas formas de expressão, elas estão sintonizadas com as mudanças que estavam ocorrendo, né? Em diferentes setores, na perspectiva filosófica, na perspectiva científica, econômica, cultural. Se nós colocamos a Revolução Francesa, né, e os pilares de liberdade, igualdade e fraternidade como base, né, como contexto ideário, digamos assim, né, ideológico
do romantismo, aqui nós vamos colocar a Revolução Industrial. Então, é toda uma perspectiva mais materialista, mais racionalista, né? Um olhar mais racionalista, né? O pêndulo está novamente se voltando para Apolo. Lembram-se de toda aquela concepção apolínea, né? Tudo que gira em torno daquela concepção apolínea. Então, a perspectiva está realmente mais centrada na ciência, na razão, tá? Bom, aliás, eu já tinha dito, né, gente, que eu tinha dito na última aula e já disse hoje também, na verdade, o próprio romantismo já dá algumas dicas, né, com o próprio condoreirismo, de que vai acontecer esse olhar mais social, essa perspectiva mais de análise social, né, o indivíduo e a sociedade, né, que no romantismo isso começa a aparecer com o condoreirismo, com a chamada literatura social, né, representada sobretudo por Castro Alves e Sousa Andrade. Castro Alves, que vai ficar conhecido como um poeta dos escravos, né? Então, vocês veem que já são novas preocupações, isso dentro do próprio romantismo. Aqui no realismo, isso vai se intensificar, não é à toa que a gente tem aqui pinturas como essa, que aparecem as respigadeiras, tá? Isso não apareceria no romantismo, tá bom? Romantismo vem aquela coisa mais íntima, intimista, e aí muitas vezes associado à dor, à melancolia, à tristeza, sobretudo na segunda geração romântica, que o simbolismo depois vai retomar também. Essa perspectiva aí de dor, de tristeza, vai ser retomada, né? Lá no simbolismo, depois do realismo, né? Bom, então voltando aqui, a literatura podia mais, como no tempo do... Não podia mais, desculpem. A literatura não podia mais, como no tempo do romantismo, viver de idealizações, né? A perspectiva não é mais de idealização da literatura, né, da idealização da mulher, né, como nós falamos que acontece, por exemplo, na própria Iracema, é uma indígena, ela vai ser descrita de forma idealizada, mas num romance urbano também, senhora também vai ser descrita de uma forma idealizada. Se vocês lerem A Moreninha, também romance urbano, a mulher vai ser apresentada de uma forma idealizada, né? Bom, a beleza dessa mulher muitas vezes é associada, inclusive, à natureza, né? Por conta desse espírito aí do romantismo, né? Do início do século. Bom, era necessária agora é necessário, né? Na verdade, desculpem, uma arte mais objetiva, uma arte que atenda ao desejo do momento. E qual é o desejo do momento? A perspectiva do momento é de análise, é ciência, não é? Então, é uma perspectiva científica, então é de análise, é de compreensão da realidade, é de crítica da realidade, é de transformação da realidade, tá? Então, vejam bem, gente, olhem aqui essas duas pinturas. Olha a pintura que representa aí o romantismo. Vejam bem. Olha a pintura que representa o romantismo. Olha a pintura que representa o realismo, né? O realismo vai estar preso aí à realidade, né? É a realidade. E o romantismo? Ao sonho, à fantasia, né? Então, a perspectiva é onírica, muitas vezes até fantasmagórica, né? Olha como a imagem do realismo, por exemplo, é uma imagem mais nítida do que a imagem que está aí, né? A pintura realista, uma pintura mais nítida, com mais luz, inclusive, lembram-se?
que é essa aventura do romantismo, né? A aventura no romantismo ela vai ter mais a dualidade luz e sombra, claro, escuro, claro que algumas mais, outras menos, mas isso vai aparecer mais. Essa perspectiva da idealização, né? Ela está cheirando uma rosa, né? É o sonho, é a idealização, é o escapismo, a fuga da realidade. Então, uma confusão acontecendo no século XIX, né? Sobretudo aqui no Brasil, mas eu estou cheirando uma rosa, né? Me desligando da realidade. O realismo, não. E olhem só, gente, a perspectiva do feminino, né, da mulher, olhem como é diferente, né? No romantismo, uma perspectiva totalmente idealizada, né? No realismo, não é uma perspectiva realista. Inclusive, a mulher está sendo descrita como uma trabalhadora, né? Ela é uma trabalhadora, ela está cansada, olha o corpo dessa mulher, né? No realismo, né? Vergado com o peso do trabalho, né? O peso do trabalho que ela leva nas costas, né? Tá? Então, está muito mais nítida uma questão social no realismo do que no romantismo. É porque um vai buscar essa perspectiva do real e o outro vai buscava, né, o romantismo do ideal. Tá certo, gente? Então, são duas formas de ver, duas formas de olhar, né? Ok. Bom, nesse bloco aí, desse bloco, fazem parte, como eu venho dizendo a vocês, 3 escolas literárias, realismo, naturalismo e parnasianismo. Mas para esta prova, para esta PRF, fiquem centrados no realismo, no livro, estudem as características, o contexto histórico, fiquem, né, afunilem aí para o realismo. Por quê? Porque essa postura antirromântica do realismo, na verdade, ela vai aparecer também no naturalismo e também no parnasianismo. Só que cada uma dessas escolas de um jeito diferente, tá bom? Mas é essa perspectiva de busca da realidade, certo? É um bloco realista, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Como resposta a essa necessidade, surgiram, ao mesmo tempo, 3 tendências antirromânticas na literatura que se entrelaçavam e se influenciavam mutuamente. Que 3 tendências são essas? Realismo, naturalismo, parnasianismo. Gente, aonde aí vai entrar o simbolismo? Simbolismo é concomitante a tudo isso aí, tá? Só que ele vai novamente se opor a esse bloco. Então, a gente tem romantismo, bloco realista, formado por realismo, naturalismo, parnasianismo, e simbolismo retomando o romantismo, tá certo? Romantismo e simbolismo são estéticas da emoção, do sujeito, subjetivismo, do sonho, imagens oníricas, da fluidez, né? No simbolismo, a ideia das imagens vagas, fluidas, né? Não materialista. E esse bloco aí, realismo, naturalismo, parnasianismo? Esse bloco é materialista. Esse bloco é centrado no objeto. O que é o objeto? É o fato. Tá, gente? É a realidade. Tá? Bom, então vamos lá. Então, quais seriam aí as principais características? Então, embora os 3 movimentos, como eu disse há pouco, embora os 3 movimentos guardem diferenças formais, como eu venho dizendo o tempo todo para vocês, e ideológicas, essas 3 tendências apresentam alguns aspectos comuns.
né? E é por isso que a gente afunilou para vocês realismo, porque ele, de certa forma, concentra essas características que vão aparecer tanto no realismo, quanto no naturalismo, quanto no parnasianismo. Quais são elas? Essas três aí, gente, não se esqueçam. Combate ao romantismo. E aí, quando você falar em combate ao realismo, ao romantismo, desculpa, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos caracterizar mais um pouquinho, vamos dizer o seguinte: combate à idealização romântica. Você pode se referir assim, tá? Porque o realismo busca o real e o romantismo, a idealização. Então, combate ao idealismo, à idealização romântica, resgate do objetivismo na literatura. Por quê? Porque romantismo é subjetivismo. Romantismo, subjetivismo, intimismo, emoção, o eu. Por isso tão centrado na dor, no lamento, no choro, muitas vezes, né? Sobretudo na segunda geração. Aqui, não. Aqui é a ciência, gente, é a razão, né? Que está comandando o ideário desse final de século. Então, é o resgate do objetivismo e o gosto pelas descrições. Por que o gosto pelas descrições, gente? O romantismo também tem descrições, só que as descrições que aparecem no romantismo, elas são todas descrições idealizadas. Por exemplo, se o romantismo descrever a mulher, ele vai falar da beleza da mulher, aproximando-a, por exemplo, da beleza da natureza brasileira, da nossa natureza selvagem, de forma idealizada. Não vai mostrar o que não é ideal, né? Certo? Vai mostrar de uma maneira idealizada. E aqui? Aqui é de uma maneira realista. Então, esse gosto pelas descrições aqui no realismo é porque há aqui a ideia, a busca de a literatura, primeiro, fazer uma observação da realidade. A literatura observa a realidade. E observando a realidade, construir teses acerca da realidade. Então, se vai construir cientificamente, né, porque é literatura, por isso as aspas, vai construir cientificamente teses acerca da realidade, né, ela precisa descrever a realidade. Não é isso? Aqui a descrição é com esse olhar realista, tá bom? Então, guardem essas três características. Combate ao romantismo, e aí você pode falar em combate à idealização romântica, resgate do objetivismo na literatura, e aí você pode falar em negação do subjetivismo romântico na literatura, e o gosto pelas descrições numa perspectiva realista e não idealizada, ok? Bom, nós temos alguns teóricos, cientistas, filósofos que influenciaram muito esse contexto. Darwin e o evolucionismo, né? Olhem aí, do final do século. Augusto Comte e o positivismo, lembram-se? Todo conhecimento é justificável por meio da ciência. Karl Marx, que vai falar da luta de classes, né? No início do século... O início do século XIX, o final do século XIX e o início do século XX vão pensar essas relações de poder que se estabelecem aí nesse mundo industrializado ou iniciando um processo de industrialização, né? E o Karl Marx vai ser um crítico disso, porque essas relações que se dão no mundo do trabalho vão ser transferidas também pelo mundo dos afetos, por exemplo, das relações, né? E aí o Karl Marx começa toda uma discussão e todo um questionamento acerca dessa sociedade, né?
e da luta de classes, da mais-valia, das questões sociais que emergem a partir daí, né, das diferenças sociais, né. Bom, Hippolytaine, que vai falar, que fala sobre o determinismo, lembram-se disso? Determinismo de raça, determinismo de meio, determinismo histórico. O que diz o determinismo? Que o comportamento humano está determinado pela hereditariedade, ou pelo meio, ou pelo fator histórico. Enfim, um comportamento é uma tese isso, né? E muitos escritores vão se apropriar disso, dessa tese, né? Freud, né, quem primeiro vai começar a descobrir a mente humana, né, certo? Então, e vejam aí as datas, prestem atenção nas datas, são todas do final do século XIX. Olhem aí. Tá? Ok? Ou seja, é um espírito, um ideário, né, gente, bastante ligado aí à ciência, né, à razão, uma visão materialista muito diferente do romantismo, né? Na verdade, em oposição à perspectiva idealizada, transcendental, onírica, nebulosa do romantismo, tá? E, sobretudo, idealizada, subjetiva do romantismo, tá certo? Gente, é muito importante vocês entenderem essa contradição aí, tá? Que se dá entre essas duas escolas, tá? Elas são muito importantes para toda a formação da literatura brasileira até o final do século XIX, e depois, com o que vocês vão estudar lá no terceiro ano, mas também para vocês entenderem a desconstrução de tudo isso. Para vocês entenderem a desconstrução, é importante vocês entenderem esse processo dual, tá? Que se dá aí até o final do século XIX, tá bem? Bom, de modo geral, 1870 marca no mundo uma revolução nas ideias e na vida, que levou os homens para o interesse e a devoção pelas coisas materiais, materialismo, como eu venho dizendo. Essa era do materialismo foi uma continuação do iluminismo e do enciclopedismo. Olha o pêndulo. Século XVIII, racionalismo. Na literatura era o quê? Neoclassicismo. E agora? Retomada. Então, novamente, essa perspectiva realista, né? Essa perspectiva centrada na razão, racionalista, né? Como o enciclopedismo, como o iluminismo, né? Pense nessa questão da luz também, por que o iluminismo é chamado de iluminismo, né? Por que enciclopedismo, reunião de todo conhecimento, tá? A perspectiva acaba sendo a mesma, né, gente? Claro que adequada ao seu tempo histórico, né? Mas é um ideário, né, que é retomado, né? Então, vamos lá, iluminismo do enciclopedismo do século XVIII e da Revolução Francesa, que acreditou no progresso indefinido, ascensional e no desenvolvimento constante da civilização mecânica e industrial. O que vai acontecer no século XX? Uma porção de críticas a tudo isso, mas ainda estamos no XIX, né, gente? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, vamos estabelecer aqui esse quadro está no livro de vocês. Vamos estabelecer uma comparação aqui entre romantismo e realismo, tá? Isso está no livro de vocês. Isso é só uma síntese de tudo que a gente vinha falando. São só características, mas o importante é vocês entenderem a ideia, e muito importante também é vocês reconhecerem essas características nos textos, né? Você conseguir identificar que uma mulher, que as mulheres, de uma forma geral, no romance romântico, estão sendo descritas de uma forma idealizada, de uma forma geral.
e no romantismo. E que no realismo, essas mulheres já vão ser descritas numa perspectiva mais real. Vocês se lembram de quando eu trabalhei com vocês os contos machadianos? Vocês se lembram da cartomante, por exemplo? Né? A descrição da cartomante é a descrição de uma mulher real. Né? Inclusive, ela vai conduzir ali toda a história, né? De uma forma bastante interesseira até mesmo, né? E até enganando, né, as personagens que a procuram, porque essa é a visão machadiana, né, gente, de uma sociedade hipócrita real, não idealizada. Então, a mulher também não vai ser idealizada, tá? Lembram-se de quando eu falei de Memórias Póstumas de Brás Cubas para vocês, que o Brás Cubas, em determinado momento, se apaixona por Marcela? Lembram-se disso? E o capítulo em que ele vai descrever a Marcela, ele fala: Marcela me amou durante, eu não me lembro agora, mas durante tantos meses e tantos contos de réis, ou seja, Marcela me amou enquanto meu dinheiro, enquanto eu pude ter dinheiro, né? Porque ele era sustentado pelo pai, né? Não trabalhava, Brás Cubas nunca trabalhou, né, gente? É um homem da elite do século XIX, nunca viu trabalho, nunca viu estudo, né? Ele vai para a Europa estudar direito, mas na verdade ele só participa das festas, né? Volta para o Brasil, até com um título, mas não é exatamente alguém das leis, né? Digamos assim. É tudo hipócrita, né? É revelar essa sociedade da forma como ela é de fato. É isso que o realismo vai fazer, né? O realismo vai tirar o véu da idealização, né? Por isso, muitas vezes vai chocar, né? Quando a gente lê o Machado de Assis, às vezes choca. E se for em relação à mulher, também. Né? Então, quando ele vai lá descrever a mulher, ele fala: Marcela me amou durante tantos meses e tantos contos de réis. Por quê? Marcela me amou enquanto meu pai possibilitou que eu desse a ela dinheiro, né? Quando meu pai disse: não deixo mais, você vai viajar para a Europa para estudar, não deixo mais você ficar gastando dinheiro com essa cortesã. O que ele faz? Para de dar dinheiro, para de dar joias, para de dar diamantes, e aí acabou o amor. Ou seja, gente, é uma visão idealizada de Marcela? Não. É uma visão realista de Marcela, da mulher. Isso acontece com várias personagens, em Dom Casmurro também, com a Capitu, né? Em várias personagens machadianas, essa descrição essa descrição não idealizada vai aparecer. Bom, então vamos estabelecer as diferenças aí, gente, vamos olhar para isso. Então, enquanto o romantismo está centrado no subjetivismo, o realismo está no objetivismo. O que significa subjetivismo? Centrado no sujeito, no eu, né? No íntimo, na pessoa, na emoção. Quando a gente fala em centrado no objetivismo, é porque vai buscar o real, né? Está centrado no objeto, no fato, na coisa, na realidade. Então, visão realista, visão idealizada, tá? Bom, no romantismo, então, a linguagem é culta, o estilo é metafórico e poético. E no realismo, linguagem culta e direta, sobretudo Machado de Assis, né, gente, que a gente estuda no realismo, e também Raul Pompeia. Só que Raul Pompeia tem características outras, né, não só realistas, né?
Bom, a mulher no romantismo é idealizada, é um anjo de pureza, de perfeição, comparada à natureza, né? Essa natureza exuberante brasileira, também idealizada, né? E no realismo, ela não é idealizada, ela é mostrada com defeitos e com qualidades, né? Como Capitu, por exemplo, né? Ela é mais humana, demasiado humana, como diria o Nietzsche, tá? O amor, gente, o amor no romantismo, ele é sublime, puro, acima de qualquer interesse. E no realismo, ele é subordinado, né, aos interesses sociais. A gente não acabou de dar um exemplo da Marcela, né? Marcela me amou durante tantos meses e tantos contos de réis. Quer dizer, o amor de Marcela estava, na verdade, subordinado, o amor, a paixão, o desejo de Marcela, estava subordinado ao interesse de ganhar tantas joias e tanto dinheiro com Brás Cubas. Aí Brás Cubas vai para a Europa estudar e fica, né? Puxa vida, mulher da minha vida, deixei no Brasil, não pude mais porque meu pai me proibiu e me mandou estudar na Europa. Quando ele chega à Europa e se depara com as festas, né, e com todo o prestígio de ser um brasileiro estudando direito na Europa, ele esquece Marcela. Então, os sentimentos estão subordinados aos interesses, tá certo, gente? Os interesses são maiores do que o amor, a paixão e todo o resto, tá? Bom, no romantismo, o herói é íntegro, o caráter é irrepreensível. O romantismo vai resgatar o bom selvagem de Rousseau, né? O bom selvagem de Rousseau. No realismo, não. No realismo, o herói ele é problemático, ele tem muitas fraquezas, incertezas, manias. No romantismo, a narrativa é de ação, de aventura. Pense em A Moreninha, por exemplo, quem leu A Moreninha, quem leu Senhora, quem leu Guarani, né? No realismo, a narrativa é lenta, né? Por quê, gente? Porque acompanha o tempo psicológico, tanto em Machado de Assis quanto em Raul Pompeia. A gente até falou sobre o Ateneu, lembram-se? Né, dessa coisa do psicológico, né? O Machado de Assis, inclusive, ele é conhecido como o bruxo do Cosme Velho, porque na literatura, nas obras dele, ele faz o que a gente chama de psicologismo, não psicologia. A psicologia é diferente, é uma ciência. Ele faz psicologismo, né? Bom, as personagens, de uma maneira geral, no romantismo são planas, os pensamentos e as ações são previsíveis, e no realismo elas são mais densas. Capitu é uma personagem densa, elas são mais trabalhadas psicologicamente, tá? No romantismo, a perspectiva é o individualismo, o culto ao eu, por isso, em alguns momentos, essa coisa da dor, da tristeza, da melancolia, né? Elas vão estar presentes, que são características que o simbolismo vai retomar, né? E no realismo não. No realismo tem uma perspectiva universalista, né? Universalista, tá? Continuando. Bom, o naturalismo, a gente faz parte dessa perspectiva, desse bloco realista, né? Realismo, naturalismo, parnasianismo, mas nós não estamos aqui trabalhando com ele para a PRF, tá? Mas faz dialoga porque faz parte desse bloco, tá? Estou passando, vamos para o realismo, né? Dom Casmurro, obra que eu citei,
Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerada a primeira obra realista no Brasil, né? A primeira obra a ser publicada. Na verdade, realismo e naturalismo são concomitantes, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e o Mulato, de Aloysio Azevedo, são publicados em 1889, tá? 1800, é isso mesmo. Gente, essa data está errada, é 1881, tá bom? Essa publicação, tá? Dos dois. Ok. Quem é Machado de Assis? Filho de um mulato carioca, pintor de paredes, uma imigrante açoriana, trabalhava desde a infância, frequentou apenas a escola primária, é um jornalista, crítico literário, crítico teatral, teatrólogo, poeta, cronista, contista. Olhem aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que eu acabei de falar para vocês, marca o início de uma segunda etapa da produção machadiana, que é a etapa exatamente realista. A partir dessa obra, ele se revela um gênio na análise psicológica das personagens, tornando-se o mais extraordinário contista da língua portuguesa e um dos raros romancistas brasileiros de interesse universal, né? Como principais características, enredo não linear, ordem não cronológica, linguagem sutil, ambígua, de múltiplos sentidos, capítulos curtos, egoísmo, pessimismo, humor sutil, ironia corrosiva, viu, gente? Conversa com o leitor, metalinguagem, é um texto que explica o próprio texto. Essas são as principais características de Machado de Assis. As personagens femininas são vaidosas, fúteis, sedutoras, ou seja, não são idealizadas, né? As personagens masculinas, como, por exemplo, Brás Cubas, medíocres, de pouca inteligência, artificiais, salvo pelo status, né? Revelando à sociedade em que as pessoas valem mais pelo que elas têm do que pelas são, Essa coisa, né, da perspectiva realista, né? O uso de um tom filosófico, digressivo, análise psicológica, como nós já dissemos, das personagens, né? E é isso, gente. Nós vamos acabar por aqui, né? Nós vamos acabar por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o simbolismo, né? E depois vamos revisar também alguns conteúdos, alguns objetos do conhecimento de análise linguística, tá bem? Gente, um grande beijo para vocês, estudem bastante, eu estou à disposição, por favor, me procurem, tirem as dúvidas, vamos todos para o terceiro ano, tá certo? Beijinho para vocês.